Go! Três, dois, um. Bora! E aí, a vida é uma corrida está no ar. Emílio Santana. Alexandre Rampinelli, agora em vídeo e áudio. Então, se você está no Spotify, está no áudio. Se você está no YouTube, está com áudio e vídeo. O Spotify também deve ter isso aí já. Provavelmente você está no Spotify também com imagem. Também com imagem. E aí? Tudo beleza. Isso é Rolling Stones. Muito bom. Nossa, muito bem. Se ateve a... Né? Só faltava fazer isso aqui. É Mick Jagger. Né? Isso é Ah, Rolling Stones. já com mais de 50 anos. 1971. Possivelmente. 68. 68. Eu fiquei 71 ou 69? 68. Porra. 55 anos já. Ah, e não passa, né, cara? Não. Pois é. Não passa, não fica velha a música. Não fica velho a sonoridade. Não, e é agradabilíssimo de ouvir, cara. Cara, quando Charlie Watts faleceu, eu já tinha passado a discografia do Rolling Stones, mas procurando a guitarra do menino lá, aquele velho menino, que agora é Keith Richards. Quando o baterista faleceu, eu retornei, passei toda a discografia só escutando a bateria. Cara, a seção rítmica do Rolling Stones passa pela maestria de Charlie Watts. E esse balanço, isso que faz o próprio Charlie Watts falava, cara, o meu emprego aqui é fazer o Mick Jagger rebolar. E tem um meio mambo aqui no... Tem um treco que faz o Mick Jagger realmente rebolar. Exatamente. Minha função nessa banda é fazer o Mick Jagger rebolar. E ele faz isso com maestria. E maestria. E desprazer de vê-lo com 70 anos rebolando na minha frente, um show inteiro. Falar nisso, a nossa memória ao tecladista. Ah, cara, perdemos aí Luiz Schiavone, do RPM. Do RPM. Trabalhou aí na Globo com o Faustão. Isso aí é relevante. É recente. É mesmo RPM. O negócio é lá atrás. Caça-níquel de Faustão. Porra, não. Mas Isso é coisa de quem é viciado em televisão. Quem conhece o Schiavone conhece do RPM. E das obras. Cara, super vanguarda, muito vanguarda de... A gente estava escutando sábado um pianista tecladista que era vanguarda. Sim. Que é o Guilherme Arantes. Sim. Se você escuta bandas de rock com teclado e escuta o Guilherme Arantes, você vê várias... Ele dá deixas. Há quem diga no nosso grupo de corridas que banda que tem teclado não é banda de rock. Tem uma isso pessoa... É uma coisa das bandas, tem coisa das bandas que é... Mas, cara, o Schiavone era muito mais... Ele não tinha essa coisa de deixa. Ele entrava com tudo. Uhum. Né? Na verdade, o som do RPM era construído em cima do teclado do Schiavone. Cara, e é um teclado pesado. Pesado, não Não é um negócio... Não, ele tá ali páreo com Depeche Mode, bandas ali do final do pós-punk. Isso. Que tinham o teclado presente, forte. Cara, muito. Infelizmente faleceu cedo de uma doença degenerativa, mas estamos sujeitos. Todos nós? É isso. Se você não conhecia ainda, vai lá. É daqui que sai o nosso som. Exatamente. Ó,
Para começar, dá uma passada nos últimos... Se você está chegando aqui hoje, dá uma passada nos últimos episódios aí do podcast. Tem videologs aí no... Todos no os dias. YouTube, Praticamente todos os dias. Tá ficando pesado. É. E eu falei outro dia também, a gente discutia, ainda não foi lá, mas... Que eu também estou numa fase de foco de treino que eu não consigo focar na coisa do vídeo. Não, mas não Eu entro ali num negócio e fica difícil de resgatar. É uma coisa que Mas eu sou corredor. Na hora vaga, eu sou produtor de vídeo e outras coisas. Então, uma coisa que acontece é o seguinte: você está treinando. Para você parar para fazer uma foto, você precisa desfocar e focar em outra coisa. Às vezes você está enrolado, às vezes você está concentrado, às vezes você está cansado e está concentrado em continuar, manter. E você passa por um lugar legal, não dá para parar para fazer o vídeo, porque você não está ali para fazer o vídeo, né? Você está ali para treinar. Então, o vídeo sai por tabela. Acontece. Então, quando você vê um vídeo nosso de treino, tá, o cara fala assim, porra, valoriza. O cara parou para fazer aquela parada. Exatamente. Então valoriza. Porque, ó, curte, compartilha, comenta a porra do vídeo. Porque senão, eu já não tô afim. E se... Né? E aqui tem informação relevante. Ó, quem quer rir, tem que fazer rir. Ó, sábado. Esse cara aqui levou o Mad Max pra passear. Você não sabe o que é o Mad Max? Vai assistir o vídeo. Vai assistir o vídeo. Aí tá lá no alto de roda d'água, subindo com o Mad Max. Depois que ele largou o Mad Max, cara, pra andar do lado desse cara, mal dava pra eu respirar. Vou pensar em fazer vídeo, cara. Mal você tirou aquela foto. E foi embora, cara. Então não tem essa. É isso. É isso. E aí, cara, nesse bate-papo todo aí, vai chegar no assunto de hoje. Que é... Temos uma pergunta do WhatsApp. Temos uma pergunta do WhatsApp. O tema de hoje. Chegou para mim pelo WhatsApp. Tá, que foi a que eu te mandei. E é claro. Mas pelo menos o Alexandre mandou um assunto, pô. Você quer que eu leia? Eu quero que você leia. Então deixa eu achar aqui. Então, se você tem o WhatsApp do Alexandre, você pode mandar perguntas e assuntos, dúvidas, reclamação, protesto, que a gente vem aqui e responde. Já que nós estamos com as perguntas, nós estamos com o comentário bloqueado no YouTube, né? Não. Quase não chega. Tá. Só o Cimar que às vezes dá uma carimbada lá. Cimar também corre com a gente. E vai correr igual ele no Avante. Vamos, gente, por favor. Neste momento, 9h55 da noite, tem 18 grupos meus com mensagem. E tem grupo meu aqui com 48 mensagens. Então, cara... Inutilidade. Alguém falando que o Vasco vai cair. Não, isso aí não é novidade. É novidade? Enfim. Vascaínos, um abraço. Vascaínos? Não fala assim. Eu acho que o lugar do Vasco é na primeira divisão. Eu também acho. Eles que não acham. Não, os caras que jogam que não acham. Pois é, eu acho. O lugar do Vasco é a primeira divisão. Eu não acho que o Vasco seja a segunda divisão. O campeonato brasileiro porque vai que vira moda. Aí o Vasco cai, o São Paulo quer cair. Não. Pergunta aqui, tá aqui. Como manter o ritmo durante uma prova longa? Como manter o ritmo durante uma prova longa? Tem um fundo de... Qual é a motivação que eleva esta pergunta ao patamar de tema de podcast? Eu estava assistindo o seu vídeo, o seu vlog do Pico da Bandeira. Se você não assistiu, vai lá agora assistir. Pausa aí. Pronto. Continuando. Quanto que deu de distância? 27 quilômetros. E você me chamou para ir nessa porra? Chamei. 27 quilômetros assim? Não, 13,5 assim e 13,5 assim. É isso. Você me chamou, né? Chamei, cara. Beleza. Eu tenho experiência. Não, beleza. Eu vou. Fazendo experiência. Beleza, eu vou. Mas vamos lá. O que me fez pensar foi o seguinte.
como manter isso, uma qualidade na corrida, um ritmo constante, ou um ritmo, numa prova de longa distância ou de longa duração. Certo. E se eu tivesse que responder isso por mim, eu levaria em consideração 2 eventos. Vai. O primeiro evento, os 10 milhas de Biririca, 10 milhas ômega em Biririca. Esse é o primeiro evento. Tá? E o segundo evento são os 23 quilômetros. Ok. Falando de Biriricas, para chegar até ali, eu entendi cada ferramenta que eu botei na caixinha de ferramenta de cada treino daquele, no Morro do Moreno, na escadaria. 10 milhas de Biriricas é um percurso onde a gente sobe 8 km e desce 8 km. Isso aí. Cada degrauzinho daquele ali da pracinha, de Cocal, cada vez que a gente subiu o K2, o Everest, o Morro do Moreno, a correr na areia da praia, ir lá no Boulevard dos Anéis. 15 quilômetros. Isso. Eu entendi cada momento desse. Fez sentido para mim. Mas para fazer um mestre-aula, um Pico da Bandeira, ou uma questão de 42 quilômetros igual uma maratona, ou uma ultramaratona, encontrei o Rafael Negão. Mandou um abraço, inclusive. Valeu, Negão. Ele está treinando forte, que ele vai fazer a UTB. UTB é isso? UB 515. UB 515. Ele vai fazer. Ano que vem. Ano que vem. Sensacional. Depois a gente fala sobre isso. Mas assim, até esqueci o que estava. Eu sou um dos capitães da equipe do Que legal. Rafael Negão na UB 515, que sim. é um ultra triatlon. É isso que eu ia falar. De provas assim, de ultramaratona ou de ultra alguma coisa, né? Como manter o ritmo? Aí vai na natação, no ciclismo, enfim, na corrida. Vamos lá. É isso que me Então, motivou. A gente tem que fazer 2 ponderações. Uma, quando você fala em ritmo, a gente pensa que haverá um ritmo constante. Não é constante. Não. Como é que é a pergunta? Como fazer para manter o ritmo na longa distância? Isso. Manter o ritmo é fazer uma velocidade constante. Tá bom. Tá certo? Certo. Então, se você pensa em provas de 5, 10, 21 km, 42 km e plano, você tem como pressuposto uma linha de velocidade que ela é basicamente plana. Né? Então, qual seria o objetivo de fazer uma boa prova? Manter a velocidade do início ao fim. Eventualmente, fazer uma pequena ascendência de ritmo a partir da segunda metade. Mas isso é fazer uma linha ou progressiva ou uma linha constante. Constante ou estável de velocidade. Certo? Quando a gente passa para eventos de montanha, ultramaratona, uma coisa mais, dificilmente você vai ter uma linha plana de ritmo. Na verdade, você vai associar ritmo a situações. Por exemplo, você vai ter um ritmo na subida leve, um ritmo na subida forte, um ritmo andando forte, um ritmo de corrida na descida. Então, e aí as situações vão se sobrepondo e você vai medir sensorialmente se naquela mesma condição você consegue fazer a mesma performance. Na verdade, o que está em jogo aqui é a continuação da sua capacidade de performar. Tá certo? E aí a gente vai voltar lá naquele episódio, a gente falou de quebrar o quilômetro 32 da maratona. Eu estava fazendo mentalmente essa associação. Eu acho que ele vai chegar lá nos 32. Então, primeiro a gente precisa entender o que ameaça a continuidade do ritmo. Quer arriscar?
O que ameaça a O continuidade? que ameaça a continuidade do ritmo? Pô, a gente já falou disso. A gente já falou disso, é claro. Você sabe? Você que está me vendo, que está me ouvindo, sabe o que ameaça a continuidade do ritmo? O limiar de lactato. Rapaz, esse tal do limiar de lactato, ele me encheu o saco ontem no treino. No sábado ele me encheu o saco. Me deu vontade, cara, eu me lembrei muito de farinha láctea. Eu falei, olha, esse negócio eu vou juntar com farinha láctea. Mas você chegou no limiar de lactato? Não. No seu treino disso. Pelo registro do treino ali, não. Então tá bom, vamos lá. Não, chegou no limiar de lactato. Então, isso é bom. O limiar de lactato é o que vai determinar se você vai manter o ritmo ou não. Tá certo? Então vamos voltar a definir o que é limiar de lactato. O limiar de lactato é um evento que é uma configuração de composição lá na matriz celular da musculatura, onde ele vai criar um ambiente fisiológico que incapacita você de manter a sua qualidade de trabalho muscular. Traduzindo, uma situação metabólica onde você vai parar de performar naquele nível que você estava mantendo. Certo? Você vai ter que descer um E aí vai começar um decréscimo. Então aí é o que a gente chama de quebra no jargão de treinamento, no jargão esportivo, é onde acontece a quebra e você não consegue sustentar mais a performance. Então o seu ritmo vai cair. Né? Para evitar que você transite no limiar de lactato e haja decréscimo da sua performance, o que a gente precisa fazer? Aumentar o limiar de lactato. Então, vamos lá. Se o meu vamos pensar numa enchente. Beleza? 10 de janeiro, enchente. Aí marca lá aquela água de lama, marca uma marca na parede da tua casa. Março, enchente. Encheu mais um pouquinho, vai fazer outra marca. Aquela marca primeira tá lá, vai fazer uma marca mais nova. Aí, abril, enchente. Vai fazer outra marca lá. Vamos pensar que essas marcas vão ser o limiar de lactato. Tá? Então a gente começa com o limiar de lactato baixo. Mediante o treinamento você vai empurrando o limiar de lactato para cima. Então você vai conseguir fazendo mais coisas até chegar no limiar de lactato. Você está sempre empurrando o sarrafo para cima. Tá certo? Então, primeira coisa, empurrar o limiar de lactato para cima. Para você poder fazer mais trabalho antes de poder ter decréscimo. Né? Eventualmente, correr uma maratona com o mesmo ritmo. Eventualmente, correr 100 km, como fez o Sorokin, no mesmo ritmo. Então, isso é um desempenho exemplar. É aquilo que a gente quer. Que é você correr do mesmo ritmo, do início ao fim. Não importa se você está puxando a perna, se você está travando os dentes, se você está fazendo careta, mas você está conseguindo. Você tem que treinar para quebrar 30 centímetros depois da linha de chegada. Exatamente. Tá? Ou transitar abaixo da queda. A gente está numa época muito... Cara, começa a observar as competições. Estou observando as competições de atletismo. Não esqueçam que ano que vem a gente tem Olimpíadas, que é a grande festa do atletismo, mais do que o Campeonato Mundial, mais do que a Copa do Mundo, Diamond League. Cara, a Diamond League, no final de semana passado, teve pelo menos 8 quebras de recorde absoluto e os relativos, que tipo assim... Teve uma prova de 1.500 metros, que os 3 primeiros quebraram o recorde anterior. Os 3 primeiros quebraram o recorde mundial anterior. Europeu, desculpa. Quebraram o recorde europeu.
Isso é incrível, cara. Nós estamos aí... Imagina o terceiro lugar com tempo melhor do que o primeiro lugar que tinha estabelecido. Então, os caras estão subindo de nível vertiginosamente já olhando para a Olimpíada. É o Mad Max, será? Hã? É o Mad Max? Não sei. Então, como a gente vai empurrar o limiar de lactato para cima? Fazendo uma exposição ao seu limiar de lactato em pequenas sessões. Ou seja, quanto mais você ousar e se expor à fadiga e à velocidade, caso a gente está falando de ritmo, manter ritmo, quanto mais você aumentar o ritmo nas pequenas nas sessões mais curtas, você vai aumentar o seu limiar de lactato. Então vamos botar isso em números. Vamos lá, eu tenho 10 km para 6 minutos por quilômetro. Então eu faço 10 km para 1 hora. Isso é 6 minutos por quilômetro. Como eu vou melhorar esse tempo ou aumentar a distância e manter a velocidade? Então eu vou quebrar esse ritmo de 6, vou diminuir o tempo, vou fazer exposições ao ritmo de 5,5, dominar esse ritmo de 5,5 em pequenas exposições. Talvez eu não consiga sustentar 5,5 durante 1 hora. Mas para fazer 55 minutos. Mais 20 minutos. Mais 5 minutos eu consigo. Sim. Então, vamos para a prática. O que acontece? O cara estabelece lá um ritmo médio lá de 10 km. Ele fala assim, se eu forçar um pouquinho, eu quebro. Então ele nunca abaixa de 6 por medo de quebrar. Então, transitar no 5,5, transitar no 5,15, transitar nos 5 minutos por quilômetro. O que vai acontecer? Você vai forçar sua musculatura a exercer mais trabalho. Ela vai melhorar o metabolismo energético dela. Melhorando o metabolismo energético dela, ela vai empurrar o limiar de lactato para cima. Tá certo? E você vai começando a se acostumar metabolicamente, energeticamente, com aquela demanda daquele ritmo novo, que é mais rápido que você já tem estabelecido. Quando você vai para a prova, fiz exposições de 5,5 e de 5. Você vai lá correndo 6, você começa a ficar fraco. Você vai baixar, vai fazer uma prova, vai fazer 10 km a 5,45. Já é uma... Estou correndo. Opa. Saí do jogging para a corrida. Não estou fazendo mais Cooper, né? Não está fazendo mais Cooper. Então, expor-se ao ritmo é a saída para aumentar o limiar de lactato. Tá? Lembrando, para quem tem treino organizado ou prescrito, os treinadores vão estimular essas exposições por N técnicas e dinâmicas que te façam empurrar o gasto ali, ou seja, expor mais, demandar mais energia, seja isso em ritmo, seja isso em subida, seja isso em terreno. Então vai fazer você se expor ao desgaste para poder aumentar o limiar de lactato. Cara, o resumo do treino é isso. Você fazer exposições à intensidade para fazer o seu limiar de lactato aumentar e aquelas tarefas que você fazia, elas serem feitas com menos esforço. Ou se você fizer com o mesmo esforço, você consegue fazer uma percepção sensorial, você vai fazer um rendimento melhor. Você vai correr mais rápido, vai correr mais longe. Eu estava, um exemplo disso, eu estava conversando com o Virgílio lá da equipe Shark, de ciclismo, e ele falou, eu tenho um treino para fazer e cada vez, e de semana para semana, às vezes a cada 2 semanas, ele percebe que com o mesmo espaço de tempo, ele vai mais longe. Antes, com X tempo, ele chegava em Setiba, agora com esse mesmo tempo, ele está chegando em Perocão. E assim, ele vai evoluindo. Esses dias eu fui, já tem um mês mais ou menos, eu fui correr os 45 minutos
E aí, o tempo que deu para voltar, eu já estava lá próximo da placa do canal, lá na Praia da Costa, para voltar. Então, assim, os meus 45 minutos iniciais dava na curva do pescador aqui em Itapuã. Sim. Né? Tinha que bater ali e voltar com 23. Agora, meus 23 vão lá. Quase dobrou. Quase dobrou. Vão lá no canal. Então, é o mesmo tempo, mas eu consigo percorrer uma distância maior. Até pela areia da praia eu vou tão longe quanto eu ia antes. Na cabeça do corredor não funciona assim. Mas, como já dizia Cidade Negra, a chave da vitória, da próxima vitória, está na última derrota. A chave da próxima vitória está na última derrota. Ok? Então, o caminho para você não quebrar é quebrar. No treino. No treino. Isso eu aprendi. Então, se proteger no treino de entrar numa situação de quebra no treino, você está se protegendo de melhorar seu rendimento. Então, essa evitação de intensidade vai causar em você um retardo na evolução. Você tem que descobrir o seu limite no treino, cara, e não na prova. Isso, e quando a gente prescreve, a gente mexe às vezes na intensidade do intervalo e às vezes na duração da recuperação. Então, se eu mantenho a intensidade e diminuo a recuperação, eu também estou aumentando a intensidade média do período todo. Então, esses tipos de dinâmicas, você precisa levar a sério, precisa se empenhar e buscar realmente não se distrair dessas oportunidades de melhorar. Sabe uma coisa que é legal, que vale dizer? Acho que eu vou falar assim, uma das coisas mais difíceis que eu fiz na corrida, a coisa mais difícil hoje, eu te digo que, se bem que tem 2 eventos, eu vou dizer assim, dentre os 2 eventos mais difíceis que eu fiz, foi aquele 10 milhas de Biriricas. O outro foi o primeiro 15 quilômetros que a gente fez aqui. Aquele ali, para mim, a volta foi bem sacrificante. Eu tive que urrar para chegar. Tá? Biriricas foi um desafio, mas sabe qual é o mais legal? Porque no treino, nesses treinos que a gente urra, faz com que chega em Biriricas, você consiga você consiga subir o negócio correndo, sabe? Você não caminha em momento nenhum, porque você consegue fazer cansado, pingando suor, mas você consegue evoluir naquilo ali. E você consegue ir cada vez mais longe, mais longe, mais longe. Aí quando você fala assim, vou dar um tempo aqui para comer alguma coisa, para hidratar. Quando você para, 1 minuto e meio que a gente para ali, 2 minutos no máximo, que é aquele... Quando você volta, cara, você volta muito bem. Renovado. Sabe? Você volta, exatamente, acho que essa é a palavra. Você consegue se renovar ali em muito pouco tempo. Mas isso só acontece porque no treino, eu vou falar por mim. E você está me acompanhando. Cara, eu me dedico muito. Eu realmente me entrego ali naquela parada. Enquanto eu estou fazendo aquilo ali, é aquilo ali que está na minha cabeça. E isso está fazendo com que fique mais... não vou chamar fácil, porque não é fácil. Não é fácil. Mas fica mais... dá um flow melhor. As coisas fluem melhor quando exige ali a parada. Bom, a gente precisa falar também que tem uma condição mental que você precisa nutrir na sessão de treino para que isso reflita fisicamente na condição lá na prova. No caso, a gente está falando da prova longa, prova mais longa, na melhoria dessa manutenção mediante o decorrer do tempo. Que é um foco que você precisa ter ali nesse desafio,
nessa dificuldade, de encarar o momento de incerteza, de encarar o momento de esforço, além do que você está acostumado, de encarar um tipo de esforço que você não domina, né? Que tem muito essa coisa a gente tem vários perfis de pessoas que correm, estamos falando de corrida. Tem o cara, por exemplo, que ele pula numa piscina vazia, se tiver escuro, ele fala assim, pula ali, ele pula, não mede. E esse cara às vezes tem um pouco mais facilidade de evoluir. Enquanto tem gente que calcula muito prós e contras, perdas e danos, não sei o que lá, o que eu ganho, ônus e bônus, e fica sempre tentando perceber o que vai ser de bom, e aí não transita na parte do que agora vai ser ruim, mas que certamente vai ser bom no futuro, que é essa questão do desconforto, da incerteza se vai quebrar, se você vai ter que andar nos últimos 20 minutos do treino. Essa configuração mental, a gente vai aí esse mindset, ele precisa ser nutrido a cada sessão de treino. Então, uma vez eu fiz um memento de mood training, que é treinar sua predisposição mental, humoral, né? Que é se esvaziar do que está do lado de fora, se concentrar só naquele momento, né? Estar disposto ao inesperado, estar em busca do desconhecido. Essa coisa do em busca do desconhecido, cara, Isso me move, sabia? É um fio de navalha que determina muito do sucesso em várias, que determina muito o destaque. Quem consegue se interessar ou estar curioso com o desconhecido, com aquilo que ainda não viveu, com aquilo que ainda não alcançou, essa pessoa ela consegue desenvolver e consegue desenvolver qualquer coisa. Quem tem dificuldade com o desconhecido, com o descontrole, com o não controle, com o não domínio, ele fica sempre com uma âncora. Então fica sempre o peso desse receio de transitar numa dimensão onde você não domina, num sentimento onde você não sabe se vai ser agradável. Então, nutrir esse salto no escuro, essa curiosidade, essa animosidade, é uma tarefa mental de quem quer melhorar qualquer coisa na vida. Principalmente quem quer melhorar o ritmo na longa distância. Você falou um negócio aí que eu tenho percebido, inconsciente, tá? Eu tenho visto isso. A corrida, ela tem me ajudado a desconstruir o meu ciclismo. Porque assim, na corrida, eu estou completamente sem compromisso com nada na corrida. Então assim, eu estou correndo porque eu estou gostando. Não é porque eu tenho uma prova, aliás, eu não tenho prova, não tenho calendário, não tem nada. A gente que está criando um desafio, no pedágio de 23, agora o de 108 km, vamos ver daqui a pouco que a gente vai pensar. E isso está me ajudando a desconstruir a cabeça que eu criei no ciclismo, que meio que me matou no ciclismo. Que cabeça é essa? Aquela cabeça de, choveu, mais 5 minutinhos, passa 1h30 de dormindo, ou então tá em cima da bicicleta, você fala, não vou dar tudo que eu tenho aqui, porque, não quero enfrentar aquele sofrimento de enjoo, de náusea, aquele negócio, aquela sensação ruim. E na corrida, eu tô com a cabeça completamente limpa disso, sabe? Uhum. E aí eu tô desconstruindo isso e tô conseguindo levar para a bicicleta.
O treino de ontem não foi fácil. Nem era para ser? Não, pois é. Deu 44 minutos a primeira subida, em alto de roda d'água. Já podemos tentar 40 apostar na corrida, hein? 43 a segunda. E a última deu 46. Não vai dar para mim, não. A última deu 43, não sei se vai dar para mim, não, hein? 40. Eu fiz 46. Eu tenho uma melhor lá de correndo de 45. Então, eu fiz 46 ou 48. Quanto? Acho que 48. Então. Aí a última deu um pouquinho mais, que tem um pé de jambo lá que me chamou para fazer o de jejum. Aí eu fiz o de jejum no pé de jambo. Um cara de pau. Porra, e ali, não comer o jambo não dá. Ué, na descida, cara. Ah, não. Porra. E o meu de jejum, tá com fome. Então, assim, não foi fácil. Lá em cima, passou a casa, não, antes da casa, daquela casa maneira, embaixo assim no lado. Naquela curva à esquerda, ali bate 29% de inclinação no Garmin. Ali onde o ônibus volta. Isso. Não, lá em cima. Onde tem um platô? Do lado esquerdo assim tem um platô? Não, lá em cima. Lá em cima. Quase chegando. Ah, já no Paviesse ali Exatamente. do eucalipto. Exatamente. Passou, subiu, passou aquele pedacinho de estrada de chão, subiu, aí tem a esquerda. Quando sobe a esquerda ali. Depois da pontezinha. 29% de inclinação no mountain bike. Bateu no lugar. Meu amigo, aquilo ali na última não tinha posição. Ficava em pé, sentava, não vai. Assim, e força. Então não foi fácil, mas em momento nenhum passou pela minha cabeça de parar. Momento nenhum passou na minha cabeça que ia me sentir mal, ou que aquilo, vou ficar muito ofegante. Nada. Minha cabeça estou chegando, próxima curva direita, depois tem um planinho, né, ali uns 20 metros de planinho. Tipo assim, uns 12%. A esquerda, a direita e chega. Então eu já sabia, eu falei, cara, estou chegando. É isso, é manter para chegar. E o que eu preciso fazer para manter, onde é que eu preciso apertar, onde é que eu preciso afrouxar. Então está mudando, não mudou ainda por completo, mas está mudando. Uhum. Isso tem sido muito positivo para mim. Eu tenho gostado. Tem várias percepções dos processos das pessoas, mas como treinador, eu vejo uma coisa que é muito latente, e aí eu me lembro de quando eu lutava. Porque tem cara muito bravo, sabe? Você tá na academia, no dia do treino de luta lá, que eu lutava karatê, você vai no ginásio, você olha para a cara das pessoas, dos lutadores na arquibancada, parece que tá todo mundo pronto para guerra. Na hora que bota lá na frente, o cara fala, rasmei para começar. Ele fala o quê? Aí tem cara que se caga, cara que se mija, cara que sai correndo, cara que fica rodando. E aquela brabeza, ela se esvai com um único sinal. A gente vê aí projeto, gente que fala, frases motivacionais. Tira sua barba do microfone e depois fica fazendo barulho. Frases motivacionais, não sei o que lá, mas quando dá start no relógio, acaba tudo aquilo. Sabe? Não, a pessoa esquece do plano, esquece da intenção, esquece da prova que vai ter, esquece da ambição que tem ali de um tempo, de um resultado, de não sei o quê, de uma condição corporal, e depois que aperta o play o start do relógio, a parada não vai, cara. Não consegue transformar aquele sonho em energia para transformar a corrida, o ciclismo, não sei o que lá. É um estado de latência, né? É uma eterna semente que vai ficar ali esperando para germinar, sendo que a força é de dentro, né? A força para germinar essa árvore imensa que é o desenvolvimento físico, das capacidades físicas, que pode se tornar um pé de feijão do conto de fada,
e até o céu, ele só germina, só vira uma planta, uma árvore frondosa, se essa energia for de dentro para fora. Se especialmente houver um Big Bang ali, mas é um processo que ele é muito disruptivo. Você não vai se tornar uma outra coisa se você ficar focado no que você era. Sim. Em fazer as coisas como você sempre faz, em ter sempre a mesma sensação e ter sempre o mesmo sentimento. Você tem que explorar a explosão para um sentimento diferente, para uma sensação que não vai ser boa a princípio, um sentimento que não vai ser bom a princípio, mas que ele vai se transformar e vai construir um sentimento muito melhor, uma percepção melhor e um rendimento melhor. Mas precisa... Cara, eu tava pensando aqui, que eu estava vindo, tem uma coisa existe uma coisa no homem natural que é a belicosidade, que é um ânimo destruidor, um ânimo ofensivo, um ânimo, sabe, gutural, um ânimo meio que pré-histórico, animal, que a gente não pode docilizar isso. Tua vontade de fazer as coisas, ela não pode ser politicamente correta, ela não pode ser civilizada, ela não pode ser gentil, ela não pode ser polida, ela não pode estar... romântica. Não pode ser romântica e não pode estar sob regras de etiqueta. Em algum momento você precisa se tornar um animal. Selvagem. Em algum momento você precisa ser violento. Em algum momento você precisa ser determinante. O esporte é uma oportunidade. E você precisa fazer isso. E você precisa romper com essa bolha de ideal, de regras, civilizatório e não sei o que lá. Porque a transformação não se dá nesse âmbito. Certo? A transformação se dá realmente naquilo que é biologicamente natural para a gente. E biologicamente é natural que a gente em algum momento seja violento, seja belicoso, seja desagradável, né? Quer ver? Vou dar um exemplo natural que é a alternância dessas condições, que é o ciclo ovulatório da mulher. Você tem uma fase que ela é de beleza, você tem uma fase que ela é de carinho e gentileza e tal. Você tem uma fase que ela é de nervosismo, tem uma fase que ela é de agressão, explosiva, e começa tudo de novo. Essa é a programação biológica perfeita que todo mundo tem e a mulher, ela consegue viver isso a cada 28 dias. O homem já não tem essa determinação temporal, né? Ele é muito mais por evento. Acontece uma situação, ele reage de tal maneira. Embora a gente seja deseducado para algumas coisas. Em nome de uma convivência civilizada, sociedade, sim. A gente se fere demais e tal, e a gente não percebe que é natural que haja algumas reações, algumas condutas que são, né? A mulher, ela não tem escolha. E né? Ela perde isso sem perceber. Nem percebe, sim. Mas a gente rotula, às vezes, TPM, cara, mas aprende a visualizar ali o que é a natureza. Se você consegue jogar aquela natureza ali na vida de treino, você vai ter sucesso. Você arregaça, porque essa é a natureza. Então, tem treino que você vai ser violento, tem treino que você vai dar cotovelada, tem treino que você vai, sabe, rasgar, você vai cair com a cara no chão, mas vai ter treino que vai ser de boa, que vai ser sorriso, vai ser
vai terminar, Paz e amor. vai terminar arrumadinho e tal, mas não, vai ter um treino que você vai terminar descabelado, suado e mancando, arrotando, Eventualmente ralado, eventualmente ralado, mas acontece. mas precisa se entregar a isso. E não esquecer que tudo isso veio por quê? Porque você teve um sonho, você vislumbrou uma situação que, se você vislumbrou, é possível, a gente já... Que te agrada, inclusive. Isso, que te completa, porque, cara, o desejo, ele é uma necessidade de completude. Né? Quando você deseja uma coisa, é porque você tem uma lacuna ali, que aquilo que você desejou, ele vai encaixar plenamente na tua lacuna. Uhum. E a gente precisa lutar para que os nossos desejos sejam concretizados, preenchidos, aconteçam na tua vida. Contemplados, que eles aconteçam, que a gente seja contemplado com a transformação desse desejo em realidade. Para que ele germine um novo desejo, talvez maior ainda, né? Que a vida seja de desejos. Isso. Né? Repete a pergunta aí, que deu origem a essa discussão. Vamos lá. Como manter o ritmo durante uma prova longa? Saber o que você quer, saber se isso realmente é o que você quer, fazer uma prova longa num ritmo constante, transformar isso num desejo real, se expor ao desconhecido ou desconforto. Isso quer dizer o quê? Que nas sessões de treino, onde você está prescrito ali, tal velocidade, tal intervalo, tal conduta, tanto tempo, tal ritmo, você se entregue, se rale, caia de joelho no chão, mas busque aquilo ali. O que isso vai gerar? Uma melhoria metabólica, uma melhoria fisiológica, uma melhoria energética que vai levantar seu limiar de lactato, que vai te fazer as mesmas tarefas com mais facilidade. E se você empurrar um pouquinho mais a manivela, apertando o impulso do motor ali, você vai... E vai trabalhando seu mental também. Isso tudo já está trabalhando a mentalidade. Sim, isso é muito bom. Agora, esteja disposto, porque vai te tirar muito da zona de conforto. Sabe aquele W que tem no seu sofá, que é o formato do seu popozão? Isso aí precisa desaparecer, para que isso aconteça. Deixa transformar. Gosto disso. Deixa transformar. Não resista a transformar, que tem... No final do arco-íris tem uma coisa legal lá. Não necessariamente você vai gostar do seu novo eu. Eu vou dizer para você. É uma música muito legal do Jabarruts que faz assim: no seu novo mundo tem que ter muito mais você. Sim, isso é bonito. Isso é legal. Isso é poesia. Isso realmente é poético. Acho que deu, né? Deu. Pro pessoal que a gente falou mais ou menos assim, pro pessoal que tem o treino organizado e tal, pro pessoal que corre intuitivamente, tenta transformar isso que nós teorizamos aqui em uma maneira de você se expor sem se arrebentar. Tá? Porque quem tem prescrição já tem fórmulas que são dosadas e que certamente vão dar certo. Vai doer, mas vai doer controlado. Né? Vai doer vai render com sobra, isso. Porque quando você calcula com a sobra. Mas quem não tem metodologia de treino, tenta fazer uma engenharia aí, mesmo que na tentativa e erro, mas que você não se arrebente em busca de intensidade, porque tudo isso também precisa ter o quê? Um hardware que comporte esse aplicativo que você quer instalar. Sim. De ir mais longe com o mesmo rendimento de ritmo, né? Precisa ter carcaça para aguentar, então você precisa ter um corpo... Você só tem uma carcaça. Você precisa ter um corpo bem organizado, você precisa ter capacidades físicas desenvolvidas para permitir que essa melhoria
ela aconteça. Você não vai fazer igual uma lesma, sair de dentro de uma carapaça, entrar em outra carapaça melhor e continuar a sua vida. Não. Essa é a única que você tem. Bom, um abraço. Espera aí que eu vou... Fui. Tchau. É hora de dizer tchau.